Saiu o trailer oficial de Godzilla X Kong Novo Império e não, gurizada, isso não é um teaser de Godzilla X Kong Novo Império. É o trailer completo, mais de 2 minutos de Godzilla X Kong Novo Império. Eu tava muito ansioso por uma continuação do Monstroverso na telona desde Godzilla vs Kong de 2021 e agora a gente tem essa continuação, a gente tem esse Godzilla vs Kong 2. Fala, gurizada, eu sou o Luta, esse é o meu canal. Já faz algum tempo que a gente não fala de Monstroverso aqui, mas que hora melhor do que essa pra começar? Se vocês já me seguem no Instagram, vocês já viram, porque eu postei lá. Se não me seguem, é só seguir aqui pra vocês ficarem atentos a essas coisas. Mas eu participei de um react desse trailer de Godzilla X Kong lá no canal do Cinetop. Foi uma live junto com o Cinemap, com o Kurumaverse, com Nerds, Geeks e Freaks, ST Cine. Cara, só a nata do Monstroverso do YouTube brasileiro tava naquela live. E se vocês quiserem assistir essa live, ela ficou salva lá no canal do Cinetop. O link tá aqui na descrição, junto com o link desse pessoal tudo. Então vai lá e já se inscreve no canal dessa gurizada que, cara, Monstroverso de qualidade. Mas sem mais delongas, vamos então pro trailer de Godzilla X Kong o Novo Império. Ou como eu gosto de dizer, o trailer de Godzilla vs Kong 2. Porque é Godzilla vs Kong 2 aqui. Só pra explicar pra vocês como é que vai funcionar esse vídeo, eu vou tirar as cenas de ordem do trailer e vou colocar na ordem que eu acho que vai ser a história do filme, ok? A gente começa então na Terra Oca, tá? Com esses Leafwings, que são kaijus que a gente viu lá na Ilha da Caveira. Eles estão voando aqui, muito felizes, muito plenos. Aí já fica uma dúvida. Esses personagens, esses kaijus, apareceram na Ilha da Caveira. E agora eles estão na Terra Oca. Será que existe algum tipo de passagem da Ilha da Caveira pra Terra Oca? Já comenta aqui embaixo, porque eu não me lembro, sinceramente, se no filme da Ilha da Caveira ou em algum dos outros eles comentaram se tem uma passagem. Já comenta aqui embaixo para eu saber se tem essa passagem ou se simplesmente só essa mesma espécie vive nos dois da mesma forma que a espécie do Kong habitava tanto a Ilha da Caveira quanto a Terra Oca. A gente tem então o Kong explorando a Ilha da Caveira, a gente tem ele até um pouco mais cinza, mais acinzentado. A gente comentou lá na live que ele aparentava estar um pouco mais acinzentado, não sei se isso ficou simplesmente por causa do CGI ou se é proposital. Também comenta aqui o que vocês acham, se ele realmente tá mais acinzentado ou se é só coisa da nossa cabeça. E os humanos estão seguindo ele, tá? Essa é a mesma cientista do último filme e eles estão com essa base meio móvel de pesquisa. Não sei se só da Terra Oca ou se só do Kong ou dos dois, mas parece ser uma base meio móvel de pesquisa que eles têm aqui. E aqui a gente já cai na primeira grande surpresa desse trailer, que é o Kong contra esse kaiju gigante. Não, na verdade, ele é o filho do Kong, ou uma referência a ele. Em 1933 saiu o filme onde a gente tinha o filho do Kong, ele era o filho biológico do Kong, ele se chamava Kiko, não é o do Chaves, é o do Kong. E aqui imagino eu que seja só uma referência a ele, até porque nas duas aparições que ele teve, tanto no filme de 33 quanto num outro que veio logo depois, ele foi muito bem aceito pelos fãs. Então eu acho que a Legendary trouxe ele mais como uma referência, mas também para expandir esse universo, que querendo ou não a gente tem visto o Kong muito triste por ele ser solitário ali, por ele ser o único da espécie dele, e agora ele vai ter alguém que ele vai adotar ali e vai ser talvez um pupilo ou algo do gênero, e que vai não deixar mais ele tão sozinho quanto ele se sentia. Eu tenho uma teoria de que esse Baby Kong que eles comentam, esse mini Kong, seja filho do vilão do filme. E por que eu acho isso? Porque se tu parar pra ver, ele tá com uma carinha muito triste aí, e é quase como se ele estivesse pedindo uma ajuda pro Kong. Ele estivesse pedindo pro Kong ajudar ele a salvar o pai dele, ou a espécie dele, ou os familiares dele que estão em algum lugar. Então eu acredito que nesse momento, logo no início do filme, o Kiko, a gente já tem alguns vazamentos de outro nome dele, mas eu vou me manter no Kiko, que é o nome mais legal, porque é o Kiko. Eu creio então que ele vai chamar o Kong, vai pedir ajuda pro Kong, vai levar o Kong até o local onde
os pais dele, onde o pai dele, onde a família dele tá presa. Então vocês vão entender, a gente vai chegar lá. A gente tem então aqui os humanos seguindo tanto o Kong quanto o Mini Kong até esse local que eu acredito ser o covil do vilão, mas não só o covil, talvez uma prisão, talvez uma tumba, algo assim. Ele foi aprisionado lá com todos os lacaios dele. E se a gente notar bem, dá até um zoomzinho nessa cena, quando eles estão falando da marca da mão e dizendo que não é do Kong, parece ser uma estrutura feita por humanos, não parece ser uma estrutura simplesmente daquela caverna ou daquela montanha. Parece, tem linhas muito retas, parece que foi feito ou por humanos ou por alguma civilização que habita ali a Terra Oca, ou até talvez por uma civilização de símios, como o Kong, ou como esses novos símios que aparecem mais pra frente no trailer. Mas acredito eu que são de humanoides, tá? São da civilização que a gente vai ver mais pra frente, que aparentemente habita a Terra Oca. Dentro desse templo, então, a gente vai ver que o Kong e o Mini Kong vão se separar dos humanos. O Kong vai descer mais profundo do covil, da prisão, ele vai ver certos crânios de outros da mesma espécie do Kong, parece muito mais ser crânios de gorilas do que da espécie que a gente vai ver mais adiante. E isso nos indica que o quê? Que aconteceu algum tipo de batalha na frente desse portão, dessa porta, que não aparece nesse trailer, mas eu acredito que o Kong tá olhando pra ela nessa cena, que vai ser uma porta que foi selada por fora, talvez por ancestrais do Kong, que lá dentro tá o grande vilão desse filme, com o seu exército de lacaios. Os humanos a gente vê que foram capturados dentro desse templo por esses seres, por essa civilização que habita a Terra Oca. Eles são levados mais para dentro desse templo, onde a gente vê essa escada que vai para cima, que eu achei muito interessante. Daqui a pouco eles podem até cultuar essa escadaria que vai para a superfície. Dá para ver que eles estão presos por esse pessoal, que eles estão ali no meio desse pessoal, e tá todo mundo olhando para cima, vendo o que tá acontecendo ali. A gente vê essa luz meio rosada, meio lilás. Não dá pra entender muito bem se essa luz tá vindo lá de cima ou se é a própria escada que emana a luz, enfim. E a gente tem algumas cenas da mesma menininha lá do último filme nessa escada também, subindo essa escada, e eu acredito que ela talvez se torne a representante desse povo, já que ela era desse povo. Ela era lá da Ilha da Caveira, né, daquele povo que vivia na Ilha da Caveira, então creio eu que seja ali o mesmo povo, e que ela se torne a rainha deles, talvez a única que tem o poder de subir a escadaria, ou a única que tem a coragem de subir a escadaria, e eles vão até talvez olhar para ela como uma rainha depois dela estar subindo essa escada, mas isso também pode ser um sonho dela, pode ser uma visão dela. Existem alguns vazamentos dizendo que ela vai ter esse poder de meio que prever o futuro em sonhos, de ver o que vai acontecer. Então daqui a pouco ela pode não estar nessa cena, até porque ela não aparece antes com os personagens humanos, então pode ser só um sonho dela. A gente pode lidar tanto com ela tá ali, quanto com ela não tá ali. Voltando então pro Kong, eu acho que ele vai libertar, tá? O grande vilão, que é o Scar King, a gente já vai ver ele. Mas eu acho que vai ser meio que acidental, ou ele não vai estar esperando que eles sejam vilões. Ele vai achar que ele tá simplesmente ajudando o pequenininho ali a salvar a família dele. E quando ele descobrir, quando ele vê nessa cena que a gente consegue ver que é meio que até talvez por trás do trono do Scar King, que a gente consegue ver que tem muitos e muitos lacaios, creio eu que ele vai tomar uma surra legal pra essa gurizada, não por ele ser mais fraco que eles, mas por quantidade, porque são muitos contra um só. Então eu acho que ele vai tomar uma coça bonita ali, talvez ele fique preso ali dentro, talvez ele fique todo arrebentado ali dentro, e eles vão escapar, e eu acho que eles vão levar o Baby Kong ali. A gente consegue ver que os dois são muito similares, tá? Tanto o Scar King quanto esse projeto de Kong aí, quanto esse Kiko, ou seja, como vocês queiram chamar ele. Mas eles são muito próximos, eles estão muito parecidos, desde a cor da pelagem até o jeito do crânio, enfim, é muito parecido. A gente consegue ressaltar aqui que o Scar King ele tem
enrolado no tronco dele esse chicote feito de uma coluna vertebral de talvez alguma serpente ou algum outro kaiju, ou... Na verdade deve ser um kaiju, né, pelo tamanho, mas uma serpente kaiju, que ele usa, segundo alguns vazamentos também, para domar os titãs, tá? Ele vai usar esse chicote como uma arma real, tanto para domar talvez os outros da espécie dele, quanto outros titãs. Quase todos os vazamentos que se referem ao Scar King comentam que ele é um grande estrategista. Então imagino eu que nesse momento ele pode ter ficado muito tempo preso ali, que daqui a pouco o filho dele talvez nasceu ali dentro e conseguiu escapar por ser menor que os outros para pedir ajuda. Mas eu imagino que ele tenha ficado um bom tempo preso, mas arquitetando o que ele ia fazer quando saísse. Porque eles não parecem estar ali entediado ou enfim, eles parecem estar bem até organizados. E ele, como um bom estrategista, ele deve ter organizado, deve ter preparado para o momento que eles conseguissem sair dali, o que eles fossem fazer, o que ia ser o próximo passo depois de sair. Daí a gente volta para aquela cena do sismógrafo, que é a primeira cena do trailer. Para quem não sabe, um sismógrafo é esse aparelho que mede oscilações do solo. Ele mede se a gente está tendo algum tipo de tremor ou alguma coisa assim. Ele prevê, digamos assim, futuros terremotos que vão acontecer em alguns minutos, algumas horas. Ele consegue sentir vibração do solo. E daí a gente vê aqui que ele está enlouquecido. Creio eu que esse momento todo o exército do Scar King está saindo da Terra Oca, como são muitos macacos, eles estão fazendo um tremor e conforme mais eles vão subindo, mais o tremor aumenta. Então, nesse momento a gente tem lá o Kong arrebentado, talvez até preso lá dentro de volta, na mesma sala, naquele mesmo... que é a sala do trono, né, do Scar King. Talvez ele esteja preso ou só desmaiado. E os outros macacos então estão subindo para a Terra Oca e alguém no Brasil sentiu esse abalo sísmico. E por que eu acho que é no Brasil? Porque a gente tem mais algumas cenas a seguir que são no Brasil. Inclusive essa que a gente vê nitidamente que é uma contenção da Monarch na beira desse mar. Eu acho que aí é Rio de Janeiro, tá? Tanto pela mata quanto pelo oceano. Eu acho que essa é uma entrada para a Terra Oca, na verdade, é uma contenção para uma entrada da Terra Oca. É uma entrada muito parecida com a entrada que a gente tem lá no Polo, que a gente vê no Godzilla vs Kong. E por que eu acho isso? Eu acho que eles vão sair daí, a gente até vê que tem esses helicópteros chegando, talvez eles estejam chegando por algum aviso. O brasileirinho lá que viu esse abalo no sismógrafo avisou talvez os superiores dele, e já tá vindo a armada brasileira ali, talvez a armada da Monarch tá chegando pra ver o que vai acontecer, porque eles estão vendo que tá dando algum movimento ali. E logo a seguir a gente já vê o Scar King lutando numa praia, rugindo numa praia, e se vocês verem lá no cantinho, isso é Copacabana, gurizada. A gente tem Monstroverso novamente aqui no Brasil. Saiu um pôster lá na Comic Con, onde saiu o trailer nesse final de semana, que mostrava o Rio de Janeiro, mostrava o Cristo Redentor. Achamos lá na live no início que podia ser só uma referência ao Brasil pelo fato do trailer e do pôster estar saindo no Brasil na Comic Con. Mas aqui a gente vê que é sim Copacabana ali, então o Scar King vai estar tocando o terror junto com a macacada dele aqui em Copacabana. E mais pra frente a gente vê esse pessoal correndo nessa rua aí, a gente vê essa poeira chegando e vê isso que parece muito a ponta de uma coluna vertebral caindo, fincando no chão. E lá no fundo o que a gente tem? A gente tem uma bandeirinha do Brasil tremulando nesse que pode ser uma prefeitura, pode ser uma biblioteca, pode ser algum lugar. Não acredito eu que foi filmado no Rio de Janeiro, mas se vocês são aí do Rio de Janeiro e reconhecem esse lugar, comenta aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo, porque eu não faço ideia de que lugar que é esse. Mas pode ser assim como qualquer outro filme, que eles simplesmente pegam e fingem que é o Brasil com qualquer lugar e a gente acredita porque tem uma bandeira do Brasil. E acredito eu que essa ponta dessa coluna vertebral, na verdade, é o chicote
do Scar King, aquele que a gente viu enrolado nele, e ele tá tocando terror aqui, gurizada. Ele vai mostrar nessa cena pra que ele veio, ele vai mostrar o porquê que ele é o vilão desse filme, a maldade dele. E vai ser no Brasil. Ele vai estar destruindo aqui o Brasil. A gente vai ver ele destruindo o Rio de Janeiro. Mas aí vocês podem estar se perguntando aí, o nome é Godzilla e Kong. Onde é que tá o Godzilla, cara? Nesse filme todo? Pô, já larguei pra vocês quase 1 hora de filme. Onde é que tá o Godzilla? Eu acredito que o Godzilla lutou com outro titã, tá? Não sei se eles vão mostrar no filme, talvez seja só um flashback, ou talvez eles mostrem a cena, mas tem vazamentos dizendo que a gente vai ter um outro titã nesse filme, também vilão, que vai ser o Shimu. O Shimu, ele é meio que um lagarto também, meio que um dragão, talvez próximo da espécie do Godzilla, mas ele tem o poder de gelo, tá? E segundo as fontes, dizem que o poder dele é tão grande que ele pode congelar um planeta. Então ele vai ser um titã muito maior, muito mais poderoso até que o King Ghidorah que a gente viu no Godzilla 2. E por que eu acho que ele lutou e perdeu, tá? Porque mais a seguir a gente vai ver essa cena linda do Godzilla congelado, tá? Eu não acho que isso é um invólucro feito por ele, assim como a Mothra faz pra evoluir. Eu não acho que ele fez propositalmente, até pela forma que ele tá meio deitadinho. Eu acho que ele perdeu uma batalha e foi congelado lá na Terra Oca, tá? Talvez mais pra perto do polo, talvez mais na entrada da Terra Oca ali. Só que a gente precisa do Godzilla pra vencer essa batalha. Então eu acho que nesse momento a gente vai ter, enquanto tá rolando aquele quebra-pau lá no Rio de Janeiro e tudo mais, o Kong vai meio que acordar todo cheio de mosca, todo dolorido, todo machucado. Lá no interior da Terra Oca vai encontrar os humanos, que devem ter algum tipo de contato naquele posto móvel lá, aquele laboratório móvel. Eles devem ter algum tipo de contato com a Monarch na superfície, e a Monarch deve ter avisado eles que, cara, se soltou um kaiju aí, se soltou um monte de macaco, eles estão destruindo o Brasil. Então eu acho que eles vão acionar o protocolo armadura do Kong aqui. Eu acho que os humanos vão ceder essa manopla pro Kong, talvez até a gente esteja vendo só um braço, mas sejam uns 2 e talvez um peitoral. Cara, CGI, eles podem simplesmente ter tirado pra esse trailer pra guardar uma surpresa pra gente pro filme. Então, imagino eu que na própria Terra Oca eles vão conseguir essa armadura pro Kong e ele vai lá e vai libertar o Godzilla. Talvez ele vai dar o estopim, ele vai dar um impulso para começar aquela evolução do Godzilla que a gente vai ver mais pra frente, para começar a rachar aquele iceberg que se criou praticamente em volta aquela geleira que se criou praticamente em volta do Godzilla. E daí que a gente até vê uma referência ao Shin Godzilla de 2016. Não parece pra vocês? Não ficou meio parecido? Eu sei que tem gente comentando, dizendo que ele vai ser o Godzilla Evolved, mas o Godzilla Evolved, ele tem as placas dorsais em carne viva, por isso que elas mudam de cor e tudo mais. Não é o caso aqui, então eu não sei, eu fico dividido. Eu acho que pode ser, eles podem talvez até dar um nome de Evolved pra ele, mas eu acho que também é uma referência ao Shin Godzilla, tá, de 2016, porque, cara, tá muito parecido, a gente não pode dizer que não tá. E a gente vê, então, ele se libertando dessa geleira, e tanto ele quanto o Kong correndo nessa cena dentro da Terra Oca, acredito eu que é pra sair da Terra Oca, tá, eles estão saindo de lá, indo em direção à batalha final do filme. A gente vê que o Godzilla tá um pouco mais esbelto, vamos dizer assim, ele tá um pouco mais esguio, consegue ver que ele aparenta ter mais agilidade. Lá na live a gente comentou que ele tá com um movimento meio humanoide. Acredito eu que é uma referência à época, lá no início do Godzilla, quando ele era simplesmente um fantasião com alguém dentro. E querendo ou não, o filme é gravado com captura de movimentos de atores humanos, então eu acho que eles optaram por mudar um pouco, tanto o corpo dele, que tá mais esguio, parece que o braço tá um pouco maior, parece que ele tá um pouco mais magro ali, não sei.
mas para mostrar um pouco mais de agilidade, porque antes ele era só um lagartão grandão, meio entroncado, e aqui a gente tem mais agilidade, talvez até pelo fato dele ter ficado muito tempo congelado ali, daqui a pouco ele ficou muito tempo sem a energia nuclear dele, que é o que dá a força para ele, talvez ele simplesmente realmente emagreceu ali por não estar se alimentando de radiação. E cara, que cena linda que é esses dois correndo junto aí, cara, essa cena é... na hora do cinema eu sei que a gurizada vai ficar tudo em polvorosa vendo isso. E a gente vai então pra cena final do filme, que vai ser uma batalha aonde? No Egito. A gente viu várias cenas do Egito nesse trailer, então a gente consegue ver esse buraco, essa cratera abrindo, e dela tá saindo essa luz azulada, que seria então o Shimu, que é esse titã que eu já comentei com vocês, que é um titã de gelo. Então imagino eu que ele tá saindo, tá, da Terra Oca também. Talvez ele tenha sido avisado pelo Scar King, talvez ele tenha sentido as vibrações. Eu sei que ele, ou ele pode estar simplesmente acordando ali, mas ele tá saindo para o Egito. Logo após a gente vê a manopla com mais detalhes, essa manopla do Kong saindo da areia também. E a gente tem essa cena então do Kong gritando pro Godzilla, tá? Os dois estão um rugindo pro outro, a gente consegue ver que o Godzilla também tá nessa cena. Imaginei que lá no Cairo, lá perto das pirâmides, a gente vê a grande pirâmide de Gizé aí e tal, a gente vê as outras pirâmides. E se a gente até voltar para as pirâmides e ver lá em cima, a gente tem uma figura em cima da grande pirâmide. A gente debateu na live se era um humano, mas eu acredito que é grande demais para um humano. E a gente debateu também se era o Kong, ou talvez o Scar King, mas daí eu acho que é pequeno demais para ser um deles. Quem que tá entre a altura de um humano e do Kong ou do Scar King? Isso aí, pessoal. Eu acho que lá em cima tá o Baby Kong ali, tá o Kiko, tá quem seja o nome dele. Eu acho que ele foi colocado ali, inclusive, pelo pai dele, meio que de castigo lá pra ver tudo. E eu acho que ele vai ficar cuidando tudo ali de cima, vai ser salvo mais pro final do filme pelo Kong. E aqui a gente vai ter a cena final do filme, que vai ser Kong versus Scar King e Shimu versus Godzilla. Vai ser uma revanche de ambos os lados ali, mas a gente vai ter os dois upgrades. O Kong vai estar com aquela manopla, talvez uma armadura, e o Godzilla vai estar com esse poder, mais sangue nos olhos. A gente consegue ver que ele tá com raiva ali, ele tá com sangue nos olhos real. A gente vai ter aí a grande batalha final do filme. Cara, vai ser um deleite visual, com certeza. Eu imagino que, aqui daí já é teoria minha, que talvez os dois percam nesse filme, tá? Tanto Godzilla quanto Kong vão perder no filme. Inclusive eu gostaria que perdessem, porque a gente tem vários indícios, cara. O nome desse filme é Um Novo Império. No trailer as próprias imagens nos falam que esse império tá em ascensão. Então eu acho que os dois vão perder lá no Cairo, vão tomar uma surra bonita, tá? E tanto o Scar King quanto o Shimu vão reinar sobre a Terra. Cara, eu quero ver, brinquei bastante lá na live, mas é real, quero ver o Shimu congelando o deserto, congelando o Cairo ali. Isso ia ser visualmente muito legal. E eu acho que daí a gente deixa precedentes para um terceiro filme, onde o Kong e o Godzilla vão ter que se aliar talvez a outros titãs aliados dele, como a Mothra, ou, cara, eles podem nos apresentar novos kaijus. A gente pode ter vários outros kaijus que vão daí sim vencer os dois grandes vilões desse filme, onde talvez a gente tenha até um papel muito maior do Shimu num terceiro filme. Mas me conta aqui o que vocês acharam, se faz sentido pra vocês, ou se eu que fui afetado por toda essa energia nuclear, essa energia radioativa desse trailer. Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal se vocês gostaram do conteúdo, não se esquece de dar o like, não se esqueçam de ir lá na live do Cinetop, como eu disse, ela tá aqui na descrição. Vão lá no canal do pessoal inteiro, e não esquece então, já que vocês vão lá no canal deles, comenta no último vídeo de Godzilla deles a hashtag VimPeludota pra eles saberem que vocês vieram
por esse vídeo e por esse canal aqui. Esse vídeo aqui já tá quase acabando, mas continua aqui no canal. A gente tem esse vídeo aqui de quando eu assisti o Godzilla vs Kong, o que eu achei dele, tá aqui minha opinião. E aqui tá um vídeo muito legal do que eu achei que teria o Anguirus no filme do Godzilla vs Kong. É o meu titã favorito, eu achei que ele tava numa cena. Hoje a gente sabe que não é ele, mas é muito legal ainda de conferir o vídeo, a teoria que eu fiz muito louca, que eu tinha jurado que era o Anguirus. E é isso, pessoal, não se esquece de se inscrever aqui, curtir, comentar, e vai ter muito mais de Monstroverso nesse canal. É isso, pessoal, até mais, um abraço, valeu e tchau!